Amanda Rosa Bittencourt. Tá. Deixa eu ver aqui. Ela pediu pra deixar em aberto. Deixar em aberto, tá bom? Pra quem quisesse vir conversar com ela. Tá. Nossa, deixa eu secar minha mão. Preparar meu hidrolato aqui. Tá. Não decidindo ainda, pera só um pouquinho. É uma cabocla com seu curumim. Ai, coisa fofa. Salve, minha mãe. Boa noite. Boa noite, senhora. A senhora pode usar o chakra da garganta para poder fazer a psicofonia, tá bom? Sinta-se à vontade. E... Obrigada, minha mãe. Boa noite. Boa noite. Como vão? Bem. Espero que bem, né? Aham. A minha menina tem pergunta? Não, ela tinha deixado em aberto. Em aberto, totalmente em aberto. Eu vou até conferir aqui. Mas se eu não me engano, ela tinha deixado em aberto. Não é pergunta que foi feita. Não, mas eu vou mandar uma mensagem aqui. Veja se tem alguma coisa mais específico que ela queira falar, né? Ela falou que ela não tem perguntas. Deixar aberto, aberto mesmo. Aberto, aberto, tá. Acho que vou falar um pouco da questão dela com a autonomia espiritual dela, né? Que é importante, né? A gente falar um pouquinho sobre isso, porque menina tá passando por um processo de se achar e se equilibrar na espiritualidade dela, né? Então, quero falar um pouco disso, tá? Uma das coisas que é mais difícil quando a gente tá tentando achar o nosso caminho espiritual, né? O nosso caminho de forma de espiritualidade, né? De como a gente vai trabalhar a espiritualidade no se conectar com o espiritual, se conectar com a magia, se conectar com todo esse processo, né? É conseguir entender que toda mãe teve uma mãe, todo pai teve um pai, todo sacerdote teve um sacerdote, todo magista teve um magista mestre, né? Uhum. Porque eu entendo a dificuldade que menina tem de conseguir confiar na forma como a espiritualidade das outras pessoas se manifestam, sabe? Mas é importante que menina tome um cuidado para que
quando ela for começar a fazer, ela for continuar fazendo as coisas dela, para que essas coisas que ela for continuar fazendo, ela não acabe gerando coisas que ela não vai conseguir solucionar depois. Esse é o maior problema, né? Esse é o maior problema. É sempre necessário ter um mestre, justamente para quando não tem certeza se vai. Eu vou usar um exemplo aqui de Cabocla. Cabocla não era uma pajé, né? Cabocla era uma cabocla com papel de mulher na comunidade, né? A etnia que eu e meu menino fazia parte, né? E justamente por causa disso, a gente tem uma coisa que eu não aprendi a fazer as minhas, porque assim, dentro da nossa tradição, fazer, por exemplo, louça é algo mágico. Não existe dentro de uma tradição indígena você produzir as coisas sem que exista um referente espiritual. Tudo é espiritual, tudo se aprende de forma espiritual. A gente aprende com a natureza, né? Então a gente aprende com o pássaro, com a anta, com o jacaré, com a piranha. A gente aprende com a natureza. Não temos a ideia da natureza como ela sendo desvinculada da gente, né? Como o homem branco faz. Então, um ancestral meu aprendeu a produzir louça e me ensinou a produzir louça. E me ensinou a fazer o grafismo, e me ensinou a como transformar uma cuia num elemento que não seja só um elemento para colocar comida. Porque você pega uma cuia marajoara, você vai ver que ela tem um desenho muito específico. Esse desenho específico, ela comunica algo importante, ela comunica uma relação da ancestralidade, né? Da conexão com a natureza. E eu aprendi a fazer isso com a ajuda das minhas mães, das minhas tias, das minhas irmãs, né? Eu não comecei a fazer sozinha, porque quando eu não conseguia fazer com que aquela cuia alcançasse o que eu precisava que ela alcançasse, eu tinha uma mais velha para poder dizer: olha, você não acertou aqui por causa da quantidade de areia que você colocou, pela quantidade de barro que você colocou. E eu tô dando um exemplo assim, que é um exemplo só da louça, né? Então, eu falo isso porque se menina tomar uma decisão que acabe prejudicando ela na escolha do que ela for fazer, para quem ela vai correr, né? Não estou dizendo que menina não é capaz de ser autossuficiente na sua produção, vamos se dizer assim. Mas eu estou dizendo que a minha menina precisa. Eu não estou dizendo que vocês precisam sempre estar atrelados a uma pessoa. Mas a gente precisa entender que existe coisa que menina não pode simplesmente sair fazendo sem ter uma companhia. Ainda mais no caso dessa minha filha, que ela sabe o porquê que ela tem que tomar cuidado, né? Sim. Né? Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado quando estiver trabalhando, né? E, por exemplo, eu trabalho com um curumim que foi meu filho. Esse curumim foi meu filho. A gente morreu junto e por esse motivo a gente começou a ser cultuado junto,
vamos dizer assim, né? Porque a forma como a gente morreu fez com que a nossa ancestralidade viesse junta, né? Essa ancestralidade espiritual. Só que se a gente não consegue entender essa importância, vamos dizer assim, da ancestralidade, como que fica, né? Como é que fica se você não sabe como é que isso existe, como é que isso existe, como que vai conseguir, né? Nossa, minha mãe, pera que as pernas da senhora tá me confundindo aqui. É muita perna de curumim, perna de cabocla, é pena, é saiote. Ai. Né? Então, essa ideia é importante da gente ter essa sabedoria, né? Essa sabedoria de aceitar que nem sempre a gente é autossuficiente em tudo, né? Vai atrasar um pouquinho, viu? Uhum. Sempre quer 2 em 1. Sabe que no Renascimento, da época do Da Vinci, se pagava por corpo, por pessoa que ia estar representada na tela. Sim. Faz sentido. Né? Então, eu não estou dizendo que o que você faça não seja autossuficiente, que você não seja boa no que você faça. Só me preocupa você não ter para onde correr quando precisa, sabe? Porque às vezes precisa ter para onde correr, né? No dia a dia. Mágico, né? Vamos dizer assim. Nas produções. E eu entendo que tem muita gente que acaba se aproveitando desse lugar de depender de pessoa, né, no mundo de hoje, mas o mundo de vocês hoje, que vocês têm essa tela, né, que faz vocês sentirem que tudo que se aprende aqui nessa tela, ela é por si só autossuficiente, né? E nessa tela aqui tem muita coisa que não dá pra gente simplesmente engolir, seguir sem conhecimento, né? Não, tem que filtrar muita coisa. Uma pergunta. Até o momento ela não mandou nenhuma pergunta. Ela tinha dito que tinha deixado em aberto porque não sabe o que perguntar. É um aviso que essa cabocla traz, mas é um aviso, não é uma bronca, tá? É um aviso sobre cuidado, porque sei que filha agora tá numa fase de que tá querendo começar a dar uma expansão nos seus estudos. E cuidado um pouco com o que vai se aprofundar, né? Para que não gere problema, né? Mas que a filha tem questões, né? Sim. Você quer falar, pequeno? Tô digerindo aqui, minha mãe. Ah, não, tô perguntando pro curumim. Ah, perdão, é porque eu também sou baixinha na minha mãe. Mas aqui grande assim eu também não sou. Perguntando pro curumim se ele quer falar alguma coisa, se ele quer trazer alguma palavra, algum ensinamento, né? Tá com vergonha.
Curumim tá falando que macaco é curioso. Uhum. E a curiosidade do macaco, às vezes, é o que mata o macaco, né? Sim. Porque às vezes o que macaco quer mexer, o que macaco quer fazer, o que macaco quer futricar, né? É o que acaba prejudicando, levando o macaco a morrer. Sim. Não é? Sim, de fato. E que a gente precisa ter esse ensinamento, né? E que o homem tá falando, o macaco é um dos bichos mais inteligentes que tem no mato, né? O macaco é um dos bichos mais inteligentes que tem no mato. Só que, mesmo ele sendo o mais inteligente, ele ainda comete erros causados pela ignorância da arte dele, né? De ser curioso demais, arteiro demais. E a gente pode aprender muita coisa com o macaco. O macaco ensina muito, né? O sagui, o mico-leão dourado, o prego, ensina muita coisa. Porque ensina sobre entender que, mesmo sendo muito inteligente e tendo uma força muito própria, muito única, muito sua, no meio em que você vive, você ainda tá fadado, vamos dizer assim, a cometer erros. E às vezes esse erro é um erro que você não vai conseguir consertar, né? Então a gente precisa cuidar com isso. Então ele está dizendo, macaco é inteligente, é mais inteligente do que onça, né? Mas se macaco for futricar em onça sem saber fazer isso, o que acontece com o macaco? Vira janta. Vira janta. Ela pode falar sobre... Ops, não. Ela pode falar sobre o pai de santo que tu atual. Posso? Entonação de pergunta, perdão. Posso. A entonação errada. O pai de santo que você tá atual, meu problema não é com ele. Meu problema é com você, que precisa, como posso falar? Lembrar que você precisa escutar o que ele tem para dizer, né? O que ele tem para ensinar, né? Então, não tenho problema com ele. Gosto do que ele pode te ensinar. Mas é importante que você se lembre de deixar claro as coisas para ele, as tuas questões, né? Você precisa deixar suas questões de saúde claras, né? Não deve esconder dele suas questões, né? E automaticamente lembrar ele dessas questões, que quando ele for te ajudar, e você principalmente lembrar dessas questões quando ele falar não, por exemplo, né? Quando ele for te ajudar a resolver, mas ele falar não, né? Não vai existir, né? Nesse sentido. Porque ele traz para você a segurança que você precisa. Só que você precisa se permitir ter essa segurança dele, né? E a forma de fazer isso é por exemplo, obedecendo, né? Uhum. E sendo verdadeira nas coisas que você precisa, né? Se eu vou lá pedir ajuda para minha mais velha em relação à louça que não consegui assar, mas ela perguntar para mim quanto de
de, de areia você colocou, quanto de barro você colocou, você peneirou, você não peneirou, você bateu, você não bateu a massa. Eu tenho que dizer para ela a verdade, né? Eu não posso dizer para ela aquilo que eu tenho que assumir, né? Não, eu não peneirei, fiquei com preguiça de peneirar. Ela vai tá aí, né? Por isso que não funcionou. O senso de comunidade, ele é importante para ter esse crescimento, né? Muitos de vocês têm medo de ser julgado, né? Só que estar numa comunidade, fazer parte de uma comunidade, é também você permitir mostrar suas fraquezas nessa comunidade para que o mais velho consiga te ajudar, né? Se você não mostrar sua fraqueza, não tem como ajudar, né? Não tem como ajudar. Né? Então eu não tenho problema com ele. Eu tenho mais, não vou dizer problema com você, mas eu tenho mais preocupação em como é que você tá lidando com as questões dele, né? As questões que ele traz para você no teu processo, né? Eita. É áudio dela. Ah, é áudio dela? Deu pra escutar? Não. Ela quer saber como que ela sabe para lidar quando é a mediunidade e quando é aquela questão. É importante que você confie no mais velho em primeiro lugar. Para o mais velho poder dizer isso não é a mediunidade, isso é de fato uma questão da sua mente, né? Mas você vai ter que quando é coisa física, né? É mais fácil de você saber, né? Porque se você tá vendo uma aranha, como é que vamos lá, obrigado, Curumim. Curumim tá dizendo assim: como que a gente sabe se o que você tá vendo é a sua mente pregando uma peça pro que de fato você tá vendo? Você precisa pedir ajuda para uma pessoa que não tem as mesmas questões da mente e falar: eu tô vendo um palhaço. Esse palhaço existe? Eu tô vendo, né? Você vai lá e você vai perguntar, né? Se o que está sendo visto, ele realmente existe, né? Ali, né? Com a espiritualidade vai ser mais ou menos a mesma coisa. Você vai perguntar para quem sabe mais, que vê, né? Quem é que vê? O seu pai de santo vê. Os outros médiuns com quem você convive vê. Então, o que está acontecendo, você vai perguntar para eles. É importante que você aprenda esse mecanismo, por isso que digo que é importante que você seja sincera, para você aprender esse mecanismo de defesa contra as armadilhas da sua mente, né? Não sei se eu consegui deixar claro, porque como a gente
A gente sempre vai e pergunta para um mais sábio naquele determinado assunto, né? Um mais sábio naquele determinado assunto. Deveria ser assim, né? Porque mesmo quando a gente está falando da espiritualidade só, sem as questões da armadilha na mente, a gente também precisa do mais velho para ver se não é a armadilha do ego, né? E ter também em mente que você possui os gatilhos, vamos dizer assim. Existem os gatilhos da sua condição, né? E ter esse preparo de saber que existem esses gatilhos e identificar eles. Então, você sabe que o seu foco principal de interesse da sua mente é espiritualidade. Então, cuidar, né? Quando tá falando de espiritualidade, quando estiver conversando sobre espiritualidade e as ideias, né? Que você tá tendo, né? Para que não haja o risco de você cair, né? Nessas armadilhas. Não sei se deu pra entender. Eu sei que você entendeu, mas... Mas eu acredito que ela tenha entendido, sim. Ela é uma moça muito esperta. A primeira coisa que precisa ela já tem, né? Que é a consciência da limitação dela, né? E a segunda também, que é o mais velho? Que é o mais velho. Agora só é necessário mesmo que ela tenha a noção da... Não estou dizendo humildade no sentido de que ela não tenha humildade. Ela é uma pessoa humilde. Mas ela tem algumas questões de imaturidade, vamos dizer assim. De maturidade pessoal mesmo no processo dela, que faz com que ela se perca um pouco em alguns conceitos, em algumas questões, né? E como uma criança, né? Em algumas questões. E eu digo na questão mágica principalmente, e a criança ela vai querer testar, né? A criança ela vai querer testar, né? Às vezes. Sim. E é importante que a criança teste, né? Faz parte do processo da criança ela testar. Assim como faz parte do processo do curumim, do macaco, né? Do curumim e do macaco, né? Sim. Não que ela está num processo de aprender, né? Ela está num processo de entender. E esse mais velho, ele pode ser o mais velho, inclusive o mais velho médico, o mais velho psicólogo, né? Sim. Né? Mais velho, quando a gente fala mais velho, a gente fala de alguém que já está na trajetória por mais tempo, né? Então, quem é que está na trajetória por mais tempo das questões, né? Procurar orientação de alguém com a mesma questão que sua, vivenciando e que está no processo de cura também,
e religioso e que está sob controle, né? Por exemplo, né? Nesse sentido, né? A dúvida é porque ela não comunicou ao pai de santo sobre a questão física. Que então ela não teria a quem recorrer a princípio. Mas é isso que tô falando, você tem que contar pra ele. É isso que eu tô dizendo, minha menina, desde o começo. Que me preocupa teu desenvolvimento é porque você não é sincera no que você tem que ser. Você tem que ser sincera na questão. Você tem que falar pro mais velho. Você tem que falar pro mais velho sua questão. Você não pode simplesmente ignorar o fato de que você tenha uma questão física, né? De saúde. Você tem que ser sincera para ele. Você tem que falar para ele saber como cuidar de você. Como que ele vai cuidar de você? Como que ele vai te servir de suporte? Como que ele vai te colocar no chão, com o pé no chão quando precisar? Porque você precisa de alguém que te coloque no chão, porque senão você sai voando. Você sabe disso, né? É isso que tô falando. Você precisa obedecer seu pai de santo. Inclusive, você precisa ser sincera sobre as suas limitações, sobre as suas questões com ele. Né? Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai pedir ajuda? Como é que você vai pedir orientação para ele? A primeira coisa que você precisa fazer é ser sincera e explicar para ele que você precisa de uma orientação diferenciada, não é? Que você não tá fazendo isso. Né? Mas deu meu tempo, né? Deu, minha mãe. Então, salve, menina. Eu espero que você seja responsável consigo mesma, responsável com sua espiritualidade, responsável com as questões do seu desenvolvimento aqui na Terra, né? E seja sincera com ele, para que ele possa verdadeiramente te ajudar, né? Salve para vocês, salve, obrigado a todos que estiveram aqui, salve as forças de vocês. Que a Mãe Terra cuide de cada um de vocês. Salve para vocês, salve minha menina, salve. Salve, minha mãe.